As mulheres que sempre foram conhecidas por serem boas pagadoras, atualmente são as mais inadimplentes. Pesquisa do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, diz que 52% das dívidas estão em nome de mulheres. Este seria o preço da vaidade, comprando roupas, calçados, maquiagem. Eu vou conversar agora com a doutora Clarissa Davidovich. Como vai, Clarissa? Tá boa? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bom? Tudo certo. Vamos sentar. A Clarissa é defensora pública do Núcleo de Defesa do Consumidor. Isso mesmo. Clarissa, você viu o Hugo elogiando demais o trabalho de vocês. Eu li até naquele release que me mandaram que ele tinha uma dívida e houve um acordo de 95%. O credor aceitou perdoar 95% da dívida. Dá para vocês fazerem alguma coisa por mim? Vou falar um pouquinho, Cidinha, dessa comissão, que é chamada de comissão do superendividado. Ou seja, é quando o endividamento é maior ainda, é excessivo. Então, é superendividado. Como o nome diz, a gente já deu para entender que é uma coisa além... É o super, aquele que não tem mais cura. Exatamente, como é o caso do Vitor, que é nosso assistido lá, e a gente está batalhando, enfim, para ajudá-lo a sair dessa ciranda. É uma ciranda muito perigosa e muito difícil de você conseguir sair sozinho. Então é importante que se diga, a Defensoria não faz milagre. O que a gente faz? O consumidor está de boa fé, ou seja, ele quer pagar a dívida dele. E esse já é um ponto principal. Quem nos procura diz pra gente, doutor, eu quero pagar. Só que a forma como eles querem receber, eu não consigo. Então, a gente faz uma intermediação, a gente tenta, de certa forma, sensibilizar mesmo todos os fornecedores, todas as instituições bancárias, dizendo, olha, esse indivíduo está nessa situação, com salário já reduzido a menos da metade, porque ainda tem os empréstimos consignados no contra-cheque. Que eles apelam primeiro para isso, Exatamente, né? Por conta dos juros serem mais baixos, eu já atendi assistido com 15, 16 empréstimos na folha de pagamento. Então, ele sobra muito pouquinho. E o que sobra é para as despesas básicas. Então, primeiro a gente faz o seguinte, tem que sobrar alguma coisa para oferecer para o acordo. Então, esse é um trabalho minucioso, muito personalizado. Cada indivíduo super endividado que chega lá vai ter um tratamento, enfim, a gente vai traçar uma estratégia. No caso do Vitor, funcionou muito bem. A gente chama os credores numa audiência presidida por um defensor público e falamos, olha, ele quer pagar. Só que se você quiser receber R$500, você não vai receber nem hoje nem nunca. Então, ele pode pagar 100. Então, vamos parcelar em mais vezes, vamos diminuir os juros. Mas me diz uma coisa, Clarissa, a pesquisa fala do aumento de número de mulheres endividadas. É por quê? Porque elas entraram mais no mercado de trabalho, ou porque elas estão gastando mesmo, ou que estão assumindo dívidas do marido? Existem dois tipos, né, digamos assim, de devedores. Tem as mulheres e os homens, enfim, eles entram nesse consumismo, enfim, pelo mercado de consumo que temos, a facilidade do crédito. A gente sabe que hoje em dia para andar em uma esquina no centro do Rio, aquelas pessoas te puxam e de bonezinho, de camiseta colorida, dinheiro fácil. Então, assim, a facilidade é uma das causas do superendividamento. As mulheres entraram no mercado de trabalho, ou seja, elas também agora participam da economia doméstica e precisam participar mesmo com quantia de dinheiro para o funcionamento da casa. Mas isso não significa que elas estejam gastando com elas? Isso, aí lá que eu ia chegar. Existem dois tipos de superendividado. Um é aquele que, enfim, ele precisa pegar empréstimo para pagar as contas mensais, as despesas básicas e fixas. Não está conseguindo. Não está conseguindo e pega empréstimo para pagar isso. E o outro é aquele que está gastando com bobagem. Exatamente. O outro é aquele que, em razão da facilidade, ele acaba por querer ter um padrão de vida superior ao que ele pode ter. Então, ele quer ter carro sem poder ter. Ele quer colocar o filho dele numa aula de inglês, num curso, enfim. Até assim, você quer ter uma vida um pouco melhor, mas, enfim, você está dando um passo a mais do que você pode dar. Existe alguma orientação para essas pessoas no sentido de, olha, baixa a sua bola, que você não está com essa bola toda, você vai se encalacrar? Cidinha, é fundamental esse trabalho de prevenção ao superendividamento. A gente quer que cada vez menos pessoas cheguem lá. Hoje em dia o número é grande, o atendimento da Defensoria é muito grande, mas a Comissão de Superendividado, ela procura a prevenção, ou seja, uma educação financeira mesmo.
nesses termos, dizendo, olha, vamos refletir antes de consumir, antes de contrair o empréstimo, vamos, porque as pessoas pensam, R$400 eu consigo pagar, mas elas não pensam no total da dívida, enquanto elas vão pagar dali a 5 anos. Então, elas só adequam aquela parcela no orçamento. Naquele mês. Naquele mês. Então, a gente tem que pensar para frente, tem que refletir antes de consumir, tem que refletir antes de contratar e a gente presta essa assessoria também antes da contratação. Agora, me diz uma coisa. Qual foi o caso mais excêntrico que chegou lá, de endividado? Olha, tinha comprado um cavalo, sei lá o quê. Um caso, há pouco tempo, a dívida era superior a R$200 mil. Cruzes. E a dívida mensal era, o pagamento dele, o que ele recebia por mês era de R$2 mil. Então, ele recebia R$2 mil e estava com uma dívida de R$200 mil. E eu perguntei, assim, com muita sinceridade, eu falei, o senhor não precisa se envergonhar, a gente está aqui para te ajudar, o senhor está de boa fé. Mas como que o senhor chegou nessa situação? Porque convenhamos que R$2 mil não é um salário, não, né? São quase... E aí, qual foi a dele? E ele dizia, doutora, eu não sei, foi acontecendo. Aí eu fui ver, deixa eu ver o cartão de crédito. Aí realmente muitas compras, enfim, não era só supermercado e farmácia. A gente acaba vendo que compra um presente para o filho, enfim. Tinha viagem de navio. Viagem de navio. Então, assim, é muito complicado, porque assim, por ele... Pra onde ele foi? Só curiosidade. Sabe que não tinha o destino e eu também não perguntei. Mas se fosse eu perguntar... Mas enfim... Ele foi de navio, não foi pra perto, né? Ele chegou nessa dívida e o que mais me impressionou, e ele me falava isso com os olhos cheios d'água e dizia, eu tô deprimido, porque eu estou fora... Assim, a minha família, a minha esposa está querendo se separar de mim, eu estou envergonhado em casa, mas eu te digo com toda sinceridade, eu não sei como eu cheguei lá. Então, isso me impressiona. As pessoas vão, é uma ciranda, é uma bola de neve mesmo, e para sair, elas precisam de ajuda, e a gente está lá para isso. Olha, a Defensoria está aqui para defender os grandes endividados. Então, eu queria que você desse o telefone, o endereço, para que eles pudessem procurar esse socorro. Porque, olha, chega a ser uma doença. É verdade. Não é uma patologia doença? social. É uma... Olha, eu nem sabia que tinha. Mas é patologia social. A pessoa vai se enrolando e pede dinheiro aqui, pede dinheiro lá. Quando vê, não pode mais sair de casa. Porque começa a achar que o seu emprego não vale a pena. Eu já devo tanto que não preciso mais nem trabalhar. É verdade. Dá o endereço da Defensoria. A gente funciona na Marechal Câmara, número 314. 314. Estamos lá para atendê-los. Então tá, muito obrigada, Imagina. Viu, Clarice? Um beijo grande para você. Obrigada. É Larissa, né? Larissa. Aqui botaram Clariça. Desculpa, Imagina, meu não amor. tem problema desculpa. nenhum, Larissa. É Larissa. Muito obrigada, Larissa. certo, Obrigada foi um pela sua presença. Tá bom. Um lugar que está em estado de calamidade. Vocês sabem que a gente está fazendo aqui uma campanha para ver a cidade mais limpa. E estamos de olho nos bairros. Para ver qual... Eu acabei de notar que o Meier, pelo menos a rua onde estava o Fernando César, está limpinha. Mas a nossa equipe esteve na Ilha do Governador. Está merecendo o troféu porquinho, mas o troféu porcão. Vamos ver? A Praia do Barão, na Ilha do Governador, não lembra em nada a época em que o Barão de Capanema viveu naquele bairro. A paisagem, que podia ser um cartão postal, está repleta de lixo. A praia está interditada para banhos porque a água está contaminada. O esgoto é jogado diretamente no mar. Há sacos plásticos por todo lado. Nas areias tem de tudo: pneus, garrafas PETs, resto de obra e muito lixo. Em plena era de despoluição, de cuidado com o planeta, esse absurdo. E pior, é feito pelo ser humano, porque o mar não manda isso. O mar não entrega essa sujeira pra gente. Ele está devolvendo aquilo que o ser humano joga nele. O povo precisa de muita educação. Está faltando isso. A Conlurb tem feito o possível para tirar, né? Mas, infelizmente, eu acho que 90% desse lixo é lixo doméstico. Então, eu acho que também parte da população ter um pouco mais de consciência e não jogar tanto lixo fora, jogar tanto lixo nas encostas, lixo nos rios. A gente que mora aqui perto fica até chocado quando chega de manhã e vê esse lixo todo aqui, né? Quero mais é que ver meus filhos, né? Vir para cá, conseguir entrar nessa água, conseguir pescar um pouquinho aqui, para a gente aproveitar o lazer daqui da Bahia também. Olha que coisa! O lugar é bonito.
Se você conseguir imaginar que você tira essa sujeira toda, você fica com um lugar lindo no Rio de Janeiro. Porcalhão, imundo, safado, sem vergonha, é porco pra todo mundo. Você não posso, eu não aguento isso.